Bem-vindos ao canal Exatamente Diferente, que é o meu canal. Eu sou a professora Fran e eu peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês deem o like na aula para que a gente possa continuar compartilhando e estudando juntos, galerinha. A aula de hoje vai ser sobre matemática, círculo e circunferência. Eu vou explicar a diferença e vou falar um pouquinho sobre comprimento ou perímetro e área. Bom, como estudamos círculo e circunferência, primeiramente vamos saber a diferença entre os dois. Quando eu falo a palavra circunferência, tem a ver com o contorno dela. E quando eu falar a palavra círculo, que tenha a ver para vocês com o preenchimento, com ela pintada. Deu para entender a diferença? Bom, numa circunferência, a gente tem alguns pontos e algumas retas internas aí que são muito importantes. Primeiro, o ponto central, sabe aquele ponto onde você trava seu compasso para poder girar e fazer essa circunferência? Esse aqui é o centro dela. Essa distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência é chamada de raio, tá? Ah, mas e essa distância total aqui em cima que você pegou de ponta a ponta, de dois pontos da circunferência, passando pelo centro? Não esqueça que tem que passar pelo centro. Essa distância é chamada de diâmetro. E se você olhar pela lógica, esse diâmetro equivale ao dobro do raio, porque aqui tem um raio e aqui eu tenho outro raio da minha circunferência. Até aí tudo bem? Dúvidas? Deixa nos comentários, tá? E aí eu tenho o seguinte, eu uso duas formulinhas aí para calcular o comprimento, que é a mesma coisa que perímetro, e para calcular a área do círculo como um todo. Ai, mas agora entra o negócio de pi, não sei o que, pi, não sei o que lá, pi, né? Entra, mas é fácil, galerinha. Vai devagarzinho, pausando o vídeo que você acompanha. Vamos lá. Para você calcular o comprimento ou perímetro de uma circunferência, você vai usar C igual a 2 vezes π vezes r. Comprimento é igual a 2πr. Eu brinco com a galera falando que essa fórmula é a fórmula do cachupiri. Então é o cachupiri que a gente vai usar para comprimento. Deu para entender? Só para gravar, tá? E para você calcular a área do círculo, que é o preenchimento desse círculo, você vai usar A igual a πr ao quadrado. Eu costumo dizer que A igual a piriri. Por que uriri? Porque é R vezes R, R ao quadrado. A área, então, igual a piriri. Tudo bem? Então, só para gravar. Lembrando das unidades de medida, pessoal, pelo amor de Deus, não vai errar isso daí é importantíssimo. Quando você tem grandezas de comprimento, que no caso, pra gente aqui são o comprimento ou o perímetro, o próprio raio, o diâmetro, que eu esqueci de colocar aqui, ó, são grandezas que exigem unidades de comprimento. Quais são essas unidades de comprimento? Centímetro, milímetro, metros e assim por diante, tá? E já quando você usa a área, a unidade de área já tem essas unidades de comprimento elevada ao quadrado, ou seja, você tem o centímetro quadrado, o metro quadrado, o milímetro quadrado e assim por diante. Nossa, mas como é que eu vou saber aplicar todos esses conceitos? Eu separei alguns exercícios básicos e rápidos para resolver com vocês agora, ok? Então vamos lá, bora lá para os exercícios. E o primeiro exercício tá aí na tela para vocês, que diz o seguinte: determinar o comprimento aproximado de uma circunferência de raio 3 centímetros e adote o π igual a 3,14. O número para π é um número muito comum aparecer, tá? Lembrando que o π é um número irracional e aí assim por diante, ele não tem fim, tá? Então assim a gente pode aproximar para 3,14, que é o que a maioria dos exercícios fazem. Então, usando novamente esse enunciado, eu vou marcar os dados aqui na lousa.
Marcando esses dados, ele fala que o raio vale 3 e o π 3 centímetros, e você pode usar o π como 3,14. E ele pede para você calcular o comprimento da circunferência ou o perímetro, mesma coisa, tá? E aí a gente vai usar o quê? Catupiry! Nossa, a Pro vai usar o catupiry, então vamos lá. Catupiry, C igual a 2 vezes π vezes R, C igual a 2πr. E substitui os valores, é muito facinho, mas que delicinha de exercício é esse, Pro do céu? Você vai calcular 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que vale 3 centímetros. Se você fizer essa conta, você vai ter como 18,84 centímetros. 18,84 centímetros. Não esqueça dessa unidade de medida que vai acompanhar a unidade de medida do raio que ele te deu aqui, ok? Esse é nosso primeiro exercício. Tudo bem? Dúvidas deixem nos comentários. Se precisar voltar, falou muito rápido, pausa o vídeo, volta e assiste de novo, tá? Segundo exercício, e vamos nós! Nesse segundo exercício, ele diz o seguinte: sabendo que uma circunferência possui 24 centímetros de comprimento, grifa aí, determine o seu raio e adote π igual a 3. Bom, resolvendo isso aí, ó, esse é o nosso segundo exercício. Deixa eu colocar aqui, ó, primeiro, não apaguei a lousa, né? Segundo, aí no caso você tem já o valor do comprimento. Então é ao contrário desse, ele vai querer o raio e ele te dá o comprimento e o valor de π aproximado. Comprimento igual a 24 centímetros, use π igual a 3. Π não tem unidade de medida, tá, pessoal? É adimensional, é uma grandeza adimensional. Calcule, por favor, o raio. Ah, Pro, são os mesmos dados, só que você vai usar em lugares diferentes na fórmula, é só isso. Ô, delicinha de exercício, ai, eu adoro essa matéria, pessoal. Vamos lá, então, ó, catupiry neles. E mete o catupiry. Então, catupiry, 2πr, sempre vezes aqui entre eles, tá? E você tem agora que substituir o C por 24, 2 da fórmula, vezes o π, que é 3, vezes o raio. 2 vezes 3 dá 6, então fica 24 igual a 6 vezes R. Esse 6 que multiplica o raio, eu vou passar dividindo o 24. E 24 dividido por 6 vai dar o resultado que dá 4 centímetros novamente, tá, galerinha? Não esquece da unidade de medida do raio que acompanha a unidade de medida do perímetro ou comprimento. Mesma coisa para os dois, ok? Até aí? E vamos fazer um exemplozinho básico aí para a área, também para que você compreenda o conceito, tá? A diferença entre os conceitos. Bora lá! Terceiro exercício, esse para a área, só para você ficar já bem confortável, né? Quando você achar algum exercício como esse, para ver como resolve. Esse daí diz o seguinte: sabendo que um círculo tem 10 centímetros de raio, determine sua área e adote o π igual a 3,14. Então vamos lá, de novo, eu vou marcar aí no exercício 3 que o raio vale 10 centímetros, que foi o que ele disse. Ele manda você usar o π como 3,14 e pede a área e não o comprimento. Ah, Pro, então não é a fórmula de comprimento que eu vou usar. Qual que vai ser a fórmula agora? Vai ser o A piriri, ou seja, A igual a πr ao quadrado. Lembrando que para a área sempre a fórmula tem alguém ao quadrado, no caso raio. Vocês vão ver por quê. Na verdade, eu já falei que a unidade de medida de área sempre vai ser centímetro quadrado, metro quadrado, milímetro quadrado. Por conta de quê? Por conta desse R ao quadrado que tem na fórmula, tá, galerinha? Então, vamos substituir para ver o que vai dar isso aqui, ó. Área igual π, substitui por 3,14 vezes 10 ao quadrado, que é o raio. Não esquece que primeiro
você resolve a potência. Então, resolva isso primeiro. 10 ao quadrado, 100. Então, você tem o seguinte, 3,14 vezes 100. Fazendo essa conta, você tem que a área é 314. E a unidade que eu coloco na frente vai depender dessa também, ó. Se o raio está em centímetros, a unidade de medida da sua área será centímetros ao quadrado, ok? Esse é o nosso exercício 3, tá? Só isso, delicinha de exercício, oh, maravilha, né? Conta fácil, formulinha fácil, tudo de bom, né? Matemática é tudo de bom, é lindo demais, né? E agora vamos para o próximo e último exercício. Nesse exercício aqui, ele tá dizendo assim, que ele tem uma praça circular com 40 metros de raio e pede a área ocupada por essa praça. Bom, galerinha, pedindo área novamente, tá? Sem bugar a cabeça de vocês. Depois a gente faz mais exercícios durante as aulas e assim por diante. Você tem que marcar agora dados diferentes, mas é igualzinho a esse. Ele vai trocar simplesmente o raio por 40 agora, né? E ele vai usar o π, continua usando como 3,14. Então aqui, exercício 4, o seu novo raio é de 40 centímetros, o seu π, de novo, 3,14, e a área você vai calcular novamente igualzinho. Então, piriri, vamos usar? Então, derrubei a tampa da caneta, não vou editar essa parte do vídeo, tá, galera? Pra vocês verem como eu sou assim, ó, organizada, né? Super organizada. Aqui eu tenho A igual a πr ao quadrado, a piriri, e aí eu vou calcular A igual a 3,14 vezes 40 elevado ao quadrado. Pro, quem eu resolvo primeiro? Essa pro já falou. Primeiro a potência, galerinha. Quanto dá 40 ao quadrado? Faz de cabeça. Fez? 40 ao quadrado, 1.600. Então, você vai multiplicar 3,14 por 1.600. Fazendo essa conta, você tem o resultado de 5.024 e a unidade de área, que segue essa aqui, porém ao quadrado, centímetros quadrados. Bom, e é isso, galerinha, para que vocês fiquem com afinidade com perímetro e área de circunferência e círculo e saiba a diferença também. A aula de hoje é essa daqui que eu acabei de passar, tá? Se você tiver alguma dúvida, algum problema com isso, deixa um comentário para a Pro, que a Pro vai adorar, tá? Eu vou adorar ver comentário de vocês, de aluno meu principalmente aí. Se não for aluno meu, eu vou gostar do mesmo jeito, tá? Vou adorar, tô adorando fazer vídeo para vocês e espero de coração que vocês tenham entendido o conceito. Logo mais a gente faz mais exercícios um pouco mais formulados, problematizados, tá? Sobre o mesmo conteúdo, tá? Um beijo da Profran e espero que tenham aprendido e bons estudos para vocês.